Graça e paz, irmãos. Graças a Deus, né, que a gente está aqui vivo, contemplando as bondades e as misericórdias do Senhor. E elas são as causas de nós não sermos consumidos, né? Porque nós somos miseráveis, né? Homens miseráveis, falhos, né? Mas o Senhor nos ama. Ele nos ama e a graça de Jesus Cristo cobre toda condenação. Aquele que está em Cristo, a graça de Cristo cobre toda condenação, nenhuma condenação há. Eu quero ler uma palavra aqui que se encontra em Gênesis. Gênesis 1, né? No versículo 27, quando Deus ele criou o homem. E aqui tem uma chave para a gente no Espírito pegar. Então vai dizer assim no 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, abre aspas, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Subjuguem a terra e não as pessoas, subjuguem a terra. Domine sobre todos os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. E disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, produzam semente, e todas as árvores que dão os frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Então, no sexto dia, Deus criou o homem, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele deu o governo, né, sobre todas as coisas. Percebe que Deus ele dá o poder do homem, né? O homem, o ser humano, né, de governar sobre todas as coisas. E o que acontece? Hoje nós estamos passando por uma carência espiritual, né? Digamos assim, porque a gente é racional, gente. Deus nos deu sabedoria, raciocínio, nos deu poder de plantar, de semear, de colher, de comer, e muitas das vezes a gente não entende o que Deus está falando. Deus ele deu poder para a gente reger toda a terra de uma forma sobrenatural. O que a gente plantar, a gente vai colher. Então, se eu plantar abóbora, se eu plantar feijão, se eu plantar e ali ela vai ser fértil, ela vai multiplicar, ela vai crescer. Mas o que acontece? A gente, muitas das vezes, né, somos falhos e a gente acha que esse poder também é predominante com pessoas. Eu posso mandar, ou então, como que eu vou dizer? A gente quer que as pessoas estejam aqui nas nossas mãos, entendeu? Ali grudado. Não,
Deus falou para a gente predominar sobre as coisas, não sobre pessoas, né? Porque cada um é cada um, né? Então, muitas das vezes a gente não entende, a gente leva para esse lado de achar que são homens que governam homens. Não, quem governa tudo é o Senhor. Deus deu o governo, deu o homem, sim, para governar as coisas e não pessoas. Nós não temos que estar brigando com a mesma espécie, entendeu? Apontando, julgando, né? Manipulando, predominando, né? Quem faz isso são os animais, por instinto, né? Eles são, por instinto, eles vão lá e comem a sua presa, né? Ele, por instinto, por né, sobrevivência, é irracional. Mas nós somos racionais, nós somos seres racionais. Então, o Senhor, quando Ele nos deu o poder aqui, nos deu nas nossas mãos o poder de dominar sobre tudo, na terra, da terra, no ar, sobre as coisas, os animais, sim, foi somente até aí. Deus não está aqui na Bíblia. E viu Deus isso que era muito bom. Então que a gente não venha de maneira nenhuma levar para o outro lado. E a gente, eu assisto vídeos, pregações, acompanho, vejo, faço estudos e eu vejo, eu percebo, né, assim, na minha pequenez, mas eu percebo que está tendo muito apontamento, né, julgamento. Quem somos nós para julgar um ou outro? Quem conhece, quem sonda nossos corações é Deus, né? Então a gente não tem que medir ninguém, a gente não tem que achar, o nosso coração é enganoso. Nós temos só que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, e é nele que através do Espírito Santo, que nós vamos ter a sabedoria do dia a dia, tijolinho por tijolinho, de glória em glória. A gente não sabe tudo, pelo contrário, a gente não sabe nada. Uma passagem aqui também, que se encontra aqui em 2 Reis, está no capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. Veja, mas eu quero ir lá no, acho que é 14, peraí. Você vê que uma menina, ela foi levada cativa, né? Ela foi tirada da tua terra, uma criança, uma menina, foi levada cativa. Quer dizer, ela ficou estrangeira, num país estrangeiro, né? E ali ela teria todos os motivos para colocar no seu coração, entendeu? Eu penso assim, ter raiva do seu senhor, que era Naamã, um comandante, uma pessoa honrada no seu país, né? Da esposa dele. E ela foi cativa como escrava, tirada da sua terra, e mesmo assim ela sabia quem ela era. Ela entendeu que a briga não era contra a carne, né? Ela sabia quem ela era uma israelita, ela era uma serva do Senhor. Independente dela tá sendo ali, a circunstância está fazendo ela ser cativa, escrava, mas primeiramente ela sabia a identidade dela. Ela era filha do Senhor, filha do Deus vivo. E aqui no capítulo 5, no verso 14, olha só. Então, através através da atitude dela saber quem ela era, ela saber a identidade dela, quem ela era em Cristo, em Deus, né? Que é o Antigo Testamento, ela falou para a senhora dela, né, a esposa de Naamã, que se ele fosse ter com o
profeta Eliseu que ele ficaria curado da lepra. E veja, ela poderia ter todos os motivos de não falar nada, ou até mesmo amaldiçoar. Mas pelo contrário, ela sabia que na terra dela tinha um profeta, que era Eliseu, e que existia e existe um Deus de Israel. Então, o que ela fez? Ela fez o que o coração puro, que uma pessoa que tem um coração que sabe que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, entendeu? Então ela falou com a esposa de Naamã. E a esposa de Naamã foi e falou com ele. E ele foi até lá, né? Resistiu, todo mundo conhece a história. Mas aqui, você veja que no versículo 14, está escrito assim, ó. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Olha que lindo. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, no caso Eliseu, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Oh, glória a Deus. Agora você vê, por uma atitude genuína, verdadeira, sem raiva, sem vingança, sem briga com a carne, ela poderia estar com ódio mortal daquela família. Afinal, ela foi cativa, ela foi levada, foi tirada dos seus pais, talvez, da sua família, da tua terra, de todo o teu contexto. Então ela poderia não dizer nada, ou até mesmo brigar com a sua própria espécie, como eu tinha até falado, né? Que os animais, eles brigam um com o outro porque eles são irracionais, mas nós somos racionais, nós temos raciocínio lógico, entendeu? Nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, e nós sabemos que a nossa briga nunca vai ser contra carne e sangue, porque Naamã e a menina, eles são filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus, tanto a menina quanto Naamã. Por que você está falando isso, Adriana? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele amou tanto Naamã quanto amou a menina, entendeu? Porque o desejo, o plano do Senhor é salvar tudo. E através de Naamã, Deus deu a vitória à Síria. E a Síria tinha invadido Israel. Se a gente for olhar pela lógica humana, entendeu? Como assim? Deus abençoou a Síria, que invadiu Israel, que fez atrocidades? Sim, Deus abençoou. Deus abençoou através da fé, entendeu? Da fé da menina em primeiro lugar, da atitude, da motivação, a intenção do coração. E para que Deus, ele não faz nada que ele não tenha a intenção. Aqui no versículo, acho que 15, né? Acho que é o 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse, ele reconheceu. Então tudo que Deus queria é que o orgulho de Naamã, vamos dizer assim, fosse caído por terra diante da majestade do Senhor, diante de Deus. Então, aqui ele reconhece, olha que lindo, aqui está a chave. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. E quis presenteá-lo, e o profeta Eliseu não aceitou os presentes, né? Mas assim, o mais interessante é que Naamã, ele teve a chance, a oportunidade, o privilégio de conhecer
o verdadeiro Deus de Israel. Então, que fica essa reflexão para o dia de hoje. A nossa briga não é, gente, não é com quem, mas alguém me prejudicou, ou alguém me caluniou. Em nome do Senhor dos Exércitos, não é contra as pessoas. Mas a pessoa é má, a pessoa foi má. Sim, tem pessoas que dão legalidade. Os irmãos de José fizeram isso com ele. Mas lá no final, todo mundo conhece a história. O que aconteceu? Os irmãos de José foram acolhidos por José. Então, assim, a vontade de Deus é que andemos em unidade, né? Deus é um Deus que ele não é um Deus que divide. Como que eu posso odiar a minha própria espécie, ou amaldiçoar, ou querer mal? Mesmo que por algum momento alguém venha fazer mal, ou até mesmo falar mal, cada um vai colher. Fica tranquilo, o Senhor é justo. Quem é justo, quem é juiz é o Senhor. O que a outra pessoa faz, isso não determina o que eu vou ser, ou como eu vou agir. Eu tenho que fazer como Naamã fez. Naamã, ele reconheceu que havia realmente um Deus, né? Que havia um Deus. Então, fica com essa reflexão. A nossa briga é com os principados, potestades. Quando Deus fala assim na palavra dele, prepara uma mesa perante mim, diante dos meus adversários, aí a gente leva para o coração, fulano, já pensei aqui. Não, o adversário não são pessoas. Por que não, Adriana? Por que não? Porque eu erro. Eu erro com alguém erra comigo, e tá tudo bem. Nós somos falhos mesmo. Santo, só Jesus Cristo, só o Senhor. Homem que passou aqui na terra, que não pecou, só Jesus. Todos nós somos pecadores e pecamos e erramos, entendeu? Então a nossa briga são com os principados, as potestades espirituais das trevas. Então quando a palavra de Deus, né, fala que Jesus vai preparar uma mesa perante os nossos adversários, a gente tem que ter a sabedoria de entender que nossos adversários são os demônios. Quando a gente supera coisas que fizeram com a gente, ou enfim, ou até mesmo o próprio gigante que existe, que a gente consegue superar e vencer pela misericórdia de Cristo, Satanás está sendo envergonhado. Aí o Senhor pega e faz igual Jó. Claro, ninguém passou o que Jó passou. Estou dando aqui só uma conjecturando, estou só dando um exemplo. O próprio Deus deu testemunho de Jó, né? Então, assim, que a gente possa entender, compreender isso, que a briga não é com o meu irmão e minha irmã. Não é. Eu tenho aprendido isso, e isso é de uma valia, é de uma grandeza, é de um espírito de nobreza tão grande, que só o Espírito Santo para nos dar essa sabedoria, essa condição de chegar a esse nível de entender que não são pessoas. Nós estamos aqui a ser colocado como cabeça sobre as coisas, dominar sobre tudo, sobre nossa raiva, sobre nosso sentimento, sobre tudo, sobre as coisas, certo? Mas não sobre pessoas, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, e eu louvo a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz. Amém?